tema da mensagem que eu coloquei hoje é identidade, autoridade e conquista. Identidade, autoridade e conquista. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Vamos até lá, livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos voltar no começo da história e ler um texto que o Senhor fala com Abraão. Um texto conhecido, nós já sabemos, quase de cor, né? Sempre usamos esse texto, mas eu vou de forma bem didática para que você possa compreender a mensagem. Gênesis 12, no verso 1, Deus está dando uma instrução a Abraão. Abraão aqui ainda tem o nome de Abrão, né? E o Senhor diz assim, no verso 1: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E agora presta atenção aqui, ó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era o sobrinho, né? Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, quando Deus ele dá essa instrução para Abraão, para que ele saísse de Harã, onde ele morava, e fosse agora para Canaã, Deus ele coloca aqui uma revelação. Ele diz o seguinte: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus fala algo poderoso para Abraão, dizendo o seguinte: Abraão, eu estou escolhendo você, escolhendo a sua família, para que a partir de você, a partir dos seus filhos, a partir da sua genealogia, as famílias da terra sejam abençoadas. Por que Deus falou isso para Abraão? Porque da sua descendência, nós vamos vendo a genealogia, e na descendência de Abraão chegamos até Jesus. Então, quando Deus falou: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, era uma referência a Jesus, porque a partir de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas. Amém? Então, Deus ele estava dando uma revelação para Abraão, falando o seguinte: Abraão, você é um pai, e como pai, você vai ter uma grande descendência, que nessa descendência o mundo vai ser abençoado. Hoje nós conhecemos toda a história e sabemos que em Jesus, todo aquele que recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, passa a ter aliança com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, por meio de Jesus, todas as famílias da terra passam a ser abençoadas no momento em que recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí nós vamos até o Novo Testamento, vamos até o livro de Mateus, no capítulo 28. Me acompanha lá, Mateus 28. Eu vou ler o verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus já tinha morrido, já tinha ido para a cruz, já tinha ressuscitado, e agora ele estava se despedindo dos seus discípulos. E despedindo dos seus discípulos, ele faz o grande comissionamento, né? Ele declara que toda autoridade Deus havia dado a ele, mas agora ele estava passando essa autoridade para os discípulos, para a igreja. Então ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós formos no livro de Marcos, no último capítulo do livro de Marcos, vamos até lá, Marcos capítulo 16, também Marcos ele relata
esse grande comissionamento, e ele usa umas palavras um pouco diferentes, e ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. Então, nesse momento, quando Jesus dá o grande comissionamento, ele diz o seguinte: toda autoridade foi dada a mim pelo Pai. Mas agora, igreja, eu estou dando essa autoridade a vocês. Eu estou indo para o céu, mas eu dou um comissionamento à igreja, para que a igreja use o poder que está em Jesus. Por isso, fazemos tudo em nome de Jesus, usamos a autoridade do nome de Jesus para abençoar todas as famílias da terra. Então, aquilo que Deus prometeu para Abraão, que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, aconteceu em Jesus. E em Jesus, as pessoas elas são perdoadas dos seus pecados, elas são reconciliadas com Deus, e Deus também disse à igreja que nos daria o ministério da reconciliação. O que é isso? É fazer com que as pessoas saiam do pecado, saiam do engano e venham para o Evangelho de Cristo. Então, quando elas vêm para o Evangelho de Cristo, são reconciliadas com o Senhor. Quem tem esse ministério hoje? A igreja, o ministério da reconciliação. E com que autoridade a igreja faz isso? Com a autoridade do nome de Jesus, com a autoridade do Senhor. Então, aquilo que Jesus tinha, que era abençoar todas as famílias da terra, ele coloca como ministério da igreja de reconciliar o mundo com Deus. Então, o mundo ele é abençoado, e nós abençoamos as famílias da terra no nome de Jesus. A igreja hoje faz esse papel. Deu para entender isso? Então, a promessa que Deus fez para Abraão, hoje, se cumprida em Jesus, hoje ela faz parte do ministério da igreja, abençoar todas as famílias da terra. Então, quando você pensa assim: pastor, qual é o meu ministério, qual é o meu papel? Saiba, você já tem um ministério que é o de reconciliação. Deus já colocou sobre você uma graça, uma capacidade de trazer pessoas para o Evangelho de Cristo, para trazer pessoas para o amor do Senhor, para levar pessoas a se reconciliar com Deus, se arrepender de pecados, a orar por enfermos, a libertar vidas. Isso já está sobre a igreja, está sobre mim e sobre você. Amém? Glórias a Deus, nós temos esse ministério. Então Jesus ele coloca sobre a igreja uma autoridade. A igreja tem autoridade no mundo espiritual. Então vamos entender, estamos aqui no mundo natural, né? Você está me vendo, mas existe o mundo espiritual. A Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor. O mundo espiritual ele existe, e dentro desse mundo espiritual a igreja tem um poder, ela tem uma autoridade de interferir neste mundo através da intercessão, da oração, do nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fala para o teu irmão: isso está sobre você. Amém. Agora vamos até o livro de Atos. Quero te mostrar uma coisa. Atos capítulo 19. Atos 19, no verso, eu vou ler a partir do verso 11. O livro de Atos dos Apóstolos conta o início da igreja, né? Desde o Pentecostes, desde que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e a igreja nasce de um avivamento. Então o Evangelho começa a ser pregado por todos os lugares, e o Senhor vai fazendo sinais e maravilhas, pessoas se convertendo. Aí no verso 11 de Atos 19 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Vamos entender aqui uma coisa: todo o poder está no nome de Jesus. Amém? Jesus colocou uma graça sobre a igreja para fazer o mesmo ministério que ele fazia. Pregava, evangelizava, libertava vidas que estavam endemoniadas,
curava enfermos, reconciliava as pessoas com Deus. Jesus fazia isso. Agora ele colocando sobre a igreja essa autoridade, a igreja faz isso. E o apóstolo Paulo, debaixo da autoridade do nome de Jesus, ele está fazendo isso, pregando o evangelho, libertando vidas. E a unção é a autoridade, é o poder, é a capacitação que Deus colocou sobre Paulo era tão grande, e a vida de santidade, consagração que ele tinha era tão grande, que pegavam lenços de Paulo, objeto pessoal dele, roupa dele, colocavam sobre os enfermos, e os enfermos eles ficavam curados. Tinha poder no pano? Claro que não, o poder era de Jesus, mas ali representando a autoridade que havia sobre a vida de Paulo. Então os sinais aconteciam. A palavra do Senhor diz que a autoridade espiritual que Pedro tinha era tamanha, que quando Pedro ele andava, a sua sombra tocava nos enfermos, e os enfermos eram curados. Porque Pedro tinha poder? Não, Pedro era um homem como eu e você, mas a unção de Deus, o poder de Deus sobre a vida de Pedro fazia com que sinais acontecessem. Entenda uma coisa, nada mudou de lá para cá, a graça e a unção de Deus continua sobre a igreja. A diferença é o relacionamento, a busca, a consagração, o desejo de ter essa autoridade funcionando sobre as nossas vidas, que está diferente. Lá eles pegavam fogo, e atualmente entramos vamos colocar assim, sabe o que é flat? Alguém aqui surfa? Ninguém surfa. Já ouviu falar no mar flat? Mar flat é mar sem onda, né? Você olha para o mar está calminho, né? Então a igreja, ela ficou flat. Temos que sair do flat e falar: Senhor, manda as ondas do Teu Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, queremos fluir no poder e na unção de Deus. Queremos ver vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas, pessoas se convertendo, famílias sendo restauradas. Queremos ver o governo sendo influenciado pela igreja, e não a igreja sendo abafada pelo governo. Não é César que manda na igreja, mas é o Senhor que manda na igreja. Deu para entender? Só que a igreja ela tem que tomar postura de autoridade no mundo espiritual, e isso se faz através de avivamento. Glórias a Deus. Agora presta atenção, vou continuar lendo o texto. Estava falando de Paulo, né? Paulo fazendo sinais e maravilhas, etc. Agora verso 13. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Dá uma paradinha aqui, deixa eu explicar. O que era um sumo sacerdote? Dentro da religião, do contexto religioso, o sumo sacerdote, ele era a pessoa mais importante dentro da hierarquia religiosa. O sumo sacerdote, ele necessariamente era descendente de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote e de toda a sua linhagem, da sua descendência? Eles entravam dentro do templo. O templo era dividido em 3 compartimentos: átrio, lugar santo e o santo dos santos, o lugar mais interno do templo. E ali dentro ficava a Arca da Aliança, e o sumo sacerdote, ele entrava lá, e com uma gota do sangue do Cordeiro, que era representativo de Jesus, né? Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas o sumo sacerdote ia lá, com uma gota do sangue do Cordeiro, colocava sobre a tampa da arca, e ali fazia-se o ritual da propiciação de pecados. O que é propiciação? É a cobertura dos pecados, é como se aquele ato perdoasse os pecados do povo. Então o sumo sacerdote era o indivíduo que intermediava o perdão de pecados entre a população e Deus. Ele fazia o caminho da mediação. Depois de Jesus, esse ritual acabou. Jesus Cristo, ele é o mediador da salvação e do perdão de pecados. Por isso hoje nós não precisamos mais do sacerdote, nós chegamos diante de Deus, falamos: Senhor, pequei contra Ti, eu me arrependo, me perdoa. Então o Senhor nos perdoa automaticamente. Amém? Mas o sumo sacerdote, ele era a pessoa mais importante da hierarquia, e os filhos do sumo sacerdote
por serem filhos, eles também seriam no futuro sumos sacerdotes, ou seja, dentro da religião eles eram alguém importante. Esses 7 filhos de Seva, o sumo sacerdote, eles foram expulsar demônios de alguns possessos. Só que eles falaram assim: eu vos, como é que está escrito? Esconjuro, né? Os expulsos, esconjuro por Jesus a quem Paulo prega, né? O Jesus de Paulo. Aí olha só o que aconteceu. Verso 15: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjulgando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Então o que aconteceu naquele momento? No momento em que eles vão expulsar um demônio de uma pessoa, o demônio conhece o mundo espiritual. E ele falou assim: eu conheço Jesus, sei quem é, conheço Paulo, também sei quem é, mas vocês quem são? Eles poderiam dizer: nós somos sacerdotes, somos filhos do sumo sacerdote. Para o demônio pouco importa isso, porque o que importa no mundo espiritual é qual o relacionamento que nós temos com Cristo, porque toda a autoridade é de Jesus, e Jesus coloca sobre a igreja. Quem é a igreja? Aqueles que têm relacionamento com Ele, aqueles que são filhos. E aqueles filhos de Seva, do sumo sacerdote, não tinham relacionamento com Deus, embora eles fossem importantes dentro da religião. Então entenda uma coisa: eles tinham um pai importante, mas eles não tinham relacionamento com Deus, não tinham autoridade no mundo espiritual. Então fazer parte da religião não nos dá autoridade espiritual, ser filho de alguém importante não nos dá autoridade espiritual, fazer parte do ritual e entrar no templo não nos dá autoridade espiritual, mas o que nos dá autoridade espiritual para transformar famílias, levar vidas à conversão, para libertar, orar por cura, interferir numa sociedade, trazendo o amor de Deus e o reino de Deus. Essa autoridade só tem quem tem aliança e compromisso com o Senhor Jesus, porque toda a autoridade é dele. E aqueles homens disseram: eu expulso vocês, demônios, por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, o Paulo conhece, nós mesmos nem conhecemos direito. Tomaram uma surra. Não se entra em batalha espiritual se não estivermos aliançados com o Senhor. Então o que eu quero deixar gravado na nossa mente nesse texto: eles tinham, vamos colocar assim, uma linhagem, eles eram da igreja, eles eram importantes até dentro da igreja da época, só que eles não tiveram autoridade no mundo espiritual porque não conheciam a Jesus, não tinham conversão, não tinham coração entregue. Amém? Então entenda uma coisa: Deus chama Abraão e diz: Abraão, em ti, na tua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então Jesus vem. Quando Jesus vem, Ele morre na cruz do Calvário, e o seu sangue derramado na cruz do Calvário, a Bíblia nos ensina, nos traz perdão de pecados. Quando nós aceitamos a Jesus, somos reconciliados com o Senhor. Então Jesus, ele pega esse poder de reconciliação e coloca sobre a igreja e fala: igreja, agora ide, pregai o evangelho, fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco. Ou seja, a minha presença, a minha autoridade estará convosco para que vocês façam isso. Então aqueles homens agora vão expulsar demônios, só que eles não conseguem porque eles não têm aliança com o Senhor, embora estivessem dentro da igreja. Deu para entender? Fala assim para o teu irmão: você está dentro da igreja? Mas você tem relacionamento com o Senhor? A autoridade depende disso. Quanto meu coração é entregue a Deus, para que eu possa representar o Senhor aqui na terra. Glórias a Deus. Aleluia. Agora abra no livro de Apocalipse. Vamos até lá. No capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Deixa eu só explicar que simbologia tem aqui. O texto vai falar de estrela, vai falar de candeeiro. Deixa eu explicar o que é isso.
a partir do capítulo 2 para frente, nós vamos ler 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, na região da Turquia. Então, quando o apóstolo João, ele está escrevendo e relatando a visão que ele está tendo, então ele vê Jesus andando no meio das 7 igrejas da Ásia, e ele vê, né, 7 candelabros, né, candeeiros, 7 candelabros e 7 estrelas, que são as 7 igrejas, né? Então nós vamos ler essa terminologia aqui, estou só explicando para que você possa compreender. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Quem é o anjo da igreja? Era o pastor, o responsável. Então a carta está sendo escrita ao responsável da igreja, que é chamado de anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, as igrejas estavam nas mãos de Jesus, ele cuidava, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então, aquela carta sendo escrita à igreja de Éfeso começa dando um elogio, falando que era uma igreja perseverante, uma igreja que não suportava homens maus, não suportava os falsos, os mentirosos, aqueles que se diziam apóstolos não eram falsos, uma igreja que tinha um relacionamento com Deus, a ponto de receber aqui um elogio, né? Agora, verso 3: tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Então a igreja passou por lutas, passou por dificuldades, passou por as pelejas da época, né? O cristianismo foi perseguido naquele período, e para frente também foi bastante perseguido. Então eles passaram lutas, mas eles não esmoreceram. E continua, verso 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, dentro daquele elogio que o Senhor está falando, né, e João está escrevendo ali a carta e passando aquela carta, vem a frase: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Que referência era essa ao primeiro amor? O primeiro amor era aquele amor que as pessoas tinham por Cristo quando se converteram. Quando a pessoa se converte, ela quer estar dentro da igreja, ela quer orar, ela tem o desejo de falar de Jesus para os outros, quer que todo mundo venha para dentro da igreja, fala para um, fala para outro, fala para o parente. Ela tem aquele desejo de, se algo foi bom para mim e abençoou a minha vida, eu também quero passar para os outros. Então era uma igreja muito ativa, muito evangelista, uma igreja que tinha um amor fervoroso por Cristo, mas num dado momento aquilo diminuiu. Então o Senhor diz: tem porém contra ti o que abandonaste o teu primeiro amor. Então, quando uma igreja abandona o primeiro amor, ela entra naquela situação, como eu falei agora, flat, fica comum, fica normal, ritualística, religiosa, flat. E o Senhor diz: tem porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora olha só o verso 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, eles tinham deixado de praticar as primeiras obras. Se era evangelizar, pararam. Se era abençoar os irmãos, pararam. Se era orar pelos enfermos, pararam. Se era libertar vidas opressas, eles pararam. Se era adorar e bendizer o Senhor, pararam. Ou seja, volta à prática das primeiras obras. Mas eu quero chamar a atenção: quando uma pessoa ela congrega e é convertida, mas por algum motivo ela se afasta, aí nós dizemos assim: fulano se afastou, ou fulano esfriou. Mas o termo bíblico não é afastar nem esfriar, o termo bíblico é cair. Olha só,
Lembra-te, pois, de onde caíste. Caíste do quê? Do primeiro amor. Então, ou você está no primeiro, ou nós estamos no primeiro amor, ou nós caímos do primeiro amor. É essa a expressão bíblica. Não existe esfriou nem afastou. O que existe é caiu. Amém? É muito sério isso. Ou seja, ou eu estou no primeiro amor, ou eu caí dele. E o Senhor diz: arrepende-te por ter caído dele e volta à prática das primeiras obras, porque a igreja de Cristo nasceu de um avivamento e ela é preservada dentro de um avivamento. Nós temos que ser avivados, nós temos que ter a prática das primeiras obras, e isso não pode deixar de acontecer. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Entramos num tempo, esse ano, foi o tempo da pandemia, o tempo do confinamento dentro das casas, os relacionamentos pessoais diminuíram, os relacionamentos da igreja praticamente acabaram, a igreja ficou fechada um tempo, depois abriu de novo, mais ou menos, né? Não podendo encher, não podendo ter classe de crianças. Tudo isso ajuda com que haja um esfriamento, mas o termo bíblico não é esfriamento, é queda, porque se deixa o primeiro amor para não praticá-lo mais. E o Senhor diz: arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Lembra que eu falei que Deus chamou Abraão para que a partir dele o mundo fosse abençoado em Jesus? E Jesus morreu na cruz do Calvário, e ali ele começa a reconciliar o mundo com o Pai. Aí ele fala para a igreja: agora eu coloco esse poder sobre vocês para que vocês façam isso, preguem, libertem, transformem, mudem a sociedade, façam a diferença em meu nome, e eu vou estar convosco e vou dar autoridade para vocês. Está sobre a igreja. Aí lembra que os filhos de Seva não conseguiam fazer isso, porque eles eram os top de linha da religião, só não tinham compromisso com Deus, então não tinham autoridade. Então agora a gente lê que a igreja de Éfeso era uma igreja elogiada pelo Senhor, mas eles tropeçaram e caíram num ponto, pararam de fazer as primeiras obras. Deixa eu fazer uma pergunta: nós estamos fazendo as primeiras obras ou a gente está meio devagar? Seja sincero, fala aí. Estamos devagar, não estamos? Não adoramos mais como a gente adorava, não evangelizamos como a gente fazia. Nós entramos num tempo de flat. Só que o Senhor diz: arrepende-te e volta à prática do primeiro amor. Quem está disposto? Nós queremos ver o poder de Deus sendo manifesto sobre a vida das pessoas. Pessoas têm que ser curadas, libertas, transformadas, batizadas com o Espírito Santo. A igreja ela tem que voltar a encher, não para encontros de amigos, não que seja errado, mas para pessoas que venham adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Glórias a Deus por isso. Aí quando a igreja volta à prática do primeiro amor, o que acontece? Tiago, vamos lá, Tiago capítulo 5, ela volta a fazer o que Jesus fazia, volta a representá-lo. Tiago 5, no verso 13, diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Deixa eu falar uma coisa: a oração é o bálsamo que acalenta o coração. Está alguém sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Uma pessoa está feliz? Adore a Deus. Continua: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Presbíteros são os anciãos, né? Chame os presbíteros, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo. Tem poder no óleo? Não, é representativo. O óleo de unção representa o Espírito Santo, né? O Espírito Santo na Bíblia é representado pelo óleo, o azeite. Então, chama os presbíteros, pega o azeite, unge com óleo, ore pedindo a cura sobre a pessoa. E a Bíblia diz: e a oração da fé, pela fé, será salvo o doente. Aí continua: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados,
ser-lhes-ão perdoados. Dá uma paradinha aqui. Se houver cometido pecado, ser-lhes-ão perdoados. Então, se tem alguém doente, chama os presbíteros, unja com óleo, a oração da fé salvará o doente. Se tiver cometido pecado, serão perdoados. Deixa eu fazer uma pergunta: vai ser perdoado porque os anciãos da igreja, o pastor, o presbítero, não importa, orou e ungiu com óleo, então ele vai ser perdoado? Não. Se a pessoa estiver doente, enfermidade proveniente de pecado, quando ele receber oração, ele vai se arrepender, e arrependendo-se, ele é curado e é perdoado pelo arrependimento. Olha só o próximo versículo, 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Existem curas que só acontecem mediante confissão. Amém? Feridas de alma, cura de enfermidades psicossomáticas, enfermidades da mente, enfermidades do coração, não cardiológico, do coração, eu digo da alma. Esse tipo de enfermidade só sai confessando, falando, pondo para fora, pedindo perdão por erros. Então o Espírito Santo vem e cura. Amém? Também existem doenças físicas causadas por problemas emocionais, problema de pecado, problema de alma. Então, quando há um arrependimento, uma confissão, então o Senhor, Ele vem e cura o físico também, e cura a alma. Amém? Glórias a Deus. O que é isso que está acontecendo aqui no livro de Tiago? É a igreja funcionando no primeiro amor, é a igreja funcionando no seu papel que tem que funcionar, restaurando vidas, transformando sociedades. Sabe como você muda uma sociedade? Levando muitas pessoas à conversão. Quanto mais pessoa convertida, mais aliança com Deus, menos aliança com o diabo, a sociedade muda. Amém? Glórias a Deus. Quando uma igreja chega num lugar, o ambiente muda. Quando uma igreja chega num lugar, a rua muda. Quando nós chegamos aqui há 14 anos atrás, nós e a pastora Vera ali na frente, e na época o pastor Fernão ali do lado. Aqui era tudo escuro, não tinha um poste de luz na avenida. Aí as igrejas chegaram. Depois de um tempo colocaram uma faixa de segurança aqui, um semáforo, poste na avenida toda, clareou, plantaram até árvore aqui na frente. Não é? Porque o reino de Deus, ele vem e transforma ambientes. Me fala uma coisa: o ambiente da sua casa precisa de alguma transformação? O reino de Deus tem que entrar transformando ambientes. Como que isso vai acontecer? Através de mim e de você, que temos aliança com o Senhor, por conseguinte, temos autoridade no mundo espiritual, e desta forma nós oramos, o reino de Deus vem sobre nós e sobre o ambiente, as coisas são transformadas, as pessoas são transformadas pelo poder do nome de Jesus. Mas eu não posso ser como os filhos de Seva, eu tenho que ser como Paulo, que tinha tanta intimidade com Deus, ou como Pedro, que a sombra curava, o lenço dele curava. Eu quero que, aonde eu entrar, ambientes sejam transformados. Não só eu e você, toda a igreja. Amém? Esse é o papel da igreja, trazer o reino de Deus sobre a terra. Aleluia, glórias a Deus. Deus chama Abraão: vou abençoar a terra toda por você. Nasce Jesus da descendência de Abraão, e Deus começa a abençoar toda a terra a partir de Jesus. Jesus vai para o céu e fala: estou indo para o céu, mas eu deixo a minha autoridade sobre vocês, igreja, faz aí o meu papel. E a igreja começa a fazer o papel de Cristo em nome de Jesus, como seu representante. Aqueles que tinham autoridade tinham aliança com Jesus. Quem não tinha autoridade não tinha aliança com Jesus. Mas quando temos autoridade e trazemos o reino de Deus na terra, nós só não podemos deixar o primeiro amor. Amém? E o meu apelo hoje é, fazendo uma análise sincera dos nossos corações, quem deixou o primeiro amor e está precisando falar: Senhor, me perdoa, eu quero voltar a pegar fogo na Tua presença, eu quero voltar a fazer diferença no mundo, eu quero ter a autoridade do Teu nome para levar vidas a se reconciliar contigo. Eu quero isso sobre mim. Senhor, me coloca de volta no primeiro amor, e nós queremos ver a igreja pegando fogo, em nome de Jesus. Você quer fazer essa oração comigo? Glórias a Deus.
Não existe esfriou, não existe afastou, o que existe é caiu do amor. Mas hoje, se algum de nós fez isso, vamos colocar todos nós, vamos falar: Senhor, nos perdoa, estamos voltando ao início de tudo, quando o Senhor nos chamou para andar contigo. Amém? Glórias a Deus. O louvor pode vir para frente e nós vamos orar, vamos falar com o Senhor. Agora, tudo isso que eu falei tem valor para aqueles que têm o coração entregue a Jesus. E a Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, se no teu coração tu creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. O que é salvação? Um dia eu e você vamos morrer, né? Ninguém vai pular essa etapa, todos nós vamos nessa etapa. E quando eu morrer, vou para onde? Eu posso estar com o Pai ou longe dele. Para estar com o Pai, eu tenho que aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, porque Ele é o reconciliador. É a promessa que Deus fez para Abraão, de abençoar o mundo inteiro por meio de Cristo. Em Cristo eu sou nova criatura. Então eu falo: Jesus, eu entrego o meu coração a Ti, faz de mim uma nova criatura, perdoa os meus pecados, e eu quero ter uma aliança contigo. Quando eu faço isso, eu sou parte do reino de Deus como filho do Senhor, e ganho autoridade no mundo espiritual para transformar vidas, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Eu queria orar com a igreja, com os que desejam dizer: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao avivamento, eu quero voltar às primeiras obras, eu quero voltar a influenciar a sociedade, eu quero voltar a Te representar aqui na terra em nome de Jesus. Eu não quero estar no comum e na normalidade, mas eu quero estar no avivamento do Senhor. Quer orar comigo? Vamos orar. Pai amado, nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes entramos num estado letárgico e saímos do primeiro amor. Mas hoje, Pai, nós queremos voltar às práticas das primeiras obras, evangelizar, amar o próximo, libertar vidas, orar por enfermos, falar de Ti, ganhar almas para Cristo, trazer o Teu reino na terra, fazer, Senhor Deus, o Teu papel que o Senhor comissionou à igreja, fazendo discípulos, batizando vidas. Senhor Deus, nos coloca de volta naquele avivamento que nós tínhamos quando nos convertemos, quando o Senhor nos encheu do Espírito Santo. Em nome de Jesus, quero profetizar sobre a igreja um tempo de avivamento, um tempo de fazer as obras do Senhor de uma forma poderosa, de vidas chegando à igreja para serem libertas e transformadas. Que em nome de Jesus a igreja seja o refúgio, o refrigério daqueles que estão perdidos, opressos. Em nome de Jesus queremos declarar o reino de Deus aqui na cidade, o reino de Deus na casa de cada um, o reino de Deus sobre o Brasil. Que todo levante do inferno que tem tentado solapar a igreja, calar a igreja, abafar a igreja, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor Deus, nos levanta com um avivamento poderoso do Senhor, em nome de Jesus, e que muitas vidas sejam convertidas e transformadas, que a unção de evangelista esteja sobre toda a igreja. Quero te pedir, Senhor, libera a unção do evangelista sobre a igreja, em nome de Jesus. Libera uma unção profética para confrontar pecados, em nome de Jesus. Senhor, aviva a tua obra, aviva os nossos corações, em nome de Jesus. E te louvamos, e te agradecemos, e damos a Ti toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus.